Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria poder estar aqui iniciando essa live. E estamos aqui com um objetivo firme no coração. É de implantar no teu espírito a infalível palavra de Deus. Porque nós sabemos quando a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, quando esta palavra da verdade cai dentro de nós, quando o Espírito de Deus abre o nosso entendimento e nos revela a verdade, existe uma mudança profunda no nosso conhecimento, o nosso espírito se desperta para uma dimensão que nós não conhecíamos. Quando passamos a compreender o Evangelho da graça de Deus, nós entramos numa nova dimensão de vida, numa nova dimensão de fé, totalmente diferente daquilo que nós vivíamos e entendíamos. Então vamos à palavra de hoje. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 1. E nós vamos ler 2 versículos e depois vamos ler vários outros, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo, como é que ele vai viver? Pelas emoções dele? Como é que ele vai viver? Pela fé de outras pessoas? Não. O justo vai viver pela sua própria fé. Então olha que Paulo fala. Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. Agora olha o que Paulo diz que é o poder de Deus. Eu quero perguntar para você. O que é o poder de Deus para você? Na compreensão de Paulo, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, direcionado para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita. E ele diz que a justiça de Deus, não a justiça do homem, mas a justiça de Deus se revela através do quê? Da lei? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E ele termina dizendo, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o Evangelho, ele apresenta várias facetas, várias verdades, que todas juntas formam o Evangelho. E hoje nós vamos falar de uma delas. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito da redenção. Se você pegar o seu celular e chegar no Google e perguntar o que significa a palavra redenção, sabe que o Google vai te responder? Resgate do gênero humano por Jesus. O que significa a palavra redenção? É justamente isso. O resgate do gênero humano por Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Para te responder, eu quero ler outra passagem aqui da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos. Versículos 30 e versículo 31, que diz, preste muita atenção. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Agora ele apresenta 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o que Paulo diz aqui? Que nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. E Cristo se tornou da parte de Deus para nós. O que? Nós vamos tratar de uma palavra dessa. Paulo diz que Cristo se tornou da parte de Deus para nós redenção. Então Cristo
é o nosso Redentor, aquele que redime. Eu já falei sobre isso, mas vamos recapitular. Houve um período de escravidão aqui no Brasil. Mas quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o que aconteceu? Quando essa lei passou a vigorar, aquelas pessoas que eram escravas há anos, que trabalhavam só para ter o direito de comer, da noite para o dia aquela escravidão acabou. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, essa lei entrou em vigor, aqueles que eram escravos passaram a ser totalmente livres da noite para o dia. Isso é redenção. Então o que Paulo está dizendo? Que Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Redenção. Redenção. Acabou a escravidão. Acabou o cativeiro. Quando eu creio em Jesus de todo o meu coração. Quando Efésios 2,8 se cumpriu na minha vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de obras. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando isso aconteceu na minha vida, preste muito atenção. Cristo se torna o meu Redentor. Cristo me liberta de todas as coisas. Cristo me liberta de todas as prisões, de todos os cativeiros, me liberta de tudo. Só que quando isso aconteceu comigo, eu não conheço ainda o Evangelho da graça de Deus, eu não conheço a palavra da verdade que é o Evangelho. E dependendo do lugar que eu vou parar, se eu for parar numa igreja de lei, apesar da redenção ter se cumprido na minha vida, vão pôr tanto cativeiro na minha mente, tanta escravidão, tanta obra, tanta coisa, tanta condenação, tanta exigência, que apesar de eu ser uma pessoa totalmente livre, redimida, liberta, eu não vou entender, eu não vou ter uma visão disso. Eu posso passar anos numa igreja, 10, 15, 20, 30 anos, escravizado por um sistema, sendo uma pessoa redimida, liberta totalmente de tudo, sem saber. Ainda fazendo culto de libertação toda semana, porque eu me vejo preso, porque eu não entendi que existe a redenção no Evangelho, que Cristo é o meu Redentor, e que quando eu creio nele de todo o meu coração, meu espírito acordou, foi despertado pela palavra de Deus, eu me tornei uma pessoa totalmente redimida, liberta de todas as coisas. Por isso que eu afirmo, nenhum crente verdadeiro precisa de culto de libertação. Nenhum crente verdadeiro precisa que alguém venha pôr a mão na cabeça e falar sai, sai, sai. Nenhum crente verdadeiro precisa de óleo para ser liberto. Nenhum crente verdadeiro precisa de campanha de libertação, de corrente de libertação. Não precisa subir num monte. Não precisa dessa engenhoca mentirosa toda que o sistema criou. O crente verdadeiro já é um liberto de tudo, só que ele não sabe isso. Ele precisa aprender o Evangelho da graça de Deus e pouco a pouco ir entrando nesse conhecimento e adquirindo a plenitude desta verdade que o Evangelho da graça de Deus nos mostra. Então vamos folhear aqui a palavra de Deus, vamos trabalhar aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 13, eu gosto de abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, olhar tudo direitinho. Romanos capítulo 3, você vai ver uma coisa gloriosa aqui. A partir do versículo 21, então preste muita atenção nisso. Mas agora, sem lei se manifestou que a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a lei é posta à parte. Então, o que Paulo está dizendo? Agora se manifestou a justiça de Deus. A lei foi posta à parte, uma justiça que vem à parte da lei. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o versículo 24 é a tônica, olha o que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo? Que a graça de Deus me justificou. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que não está mais debaixo de condenação. É uma pessoa que a dívida dela foi paga na cruz. É uma pessoa que foi inocentada pela obra da cruz. Ela não tem mais culpa, porque toda a culpa dela caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Uma pessoa justificada é uma pessoa liberta do império das trevas. É uma pessoa a quem Deus olha e não vê condenação nenhuma, não vê pecado nenhum, porque tudo que ela tinha de pecado Jesus levou na cruz do Calvário. Uma pessoa justificada, novamente eu repito, é uma pessoa sem culpa. Então o que esse versículo diz? Eu fui justificado gratuitamente através da graça de Jesus Cristo, mediante a redenção que existe aonde? Que existe em Cristo. Então agora nós estamos em Cristo. É como se Cristo fosse um grande cofre forte. E nós fomos salvos, Deus nos salvou e nos colocou neste cofre, em Cristo. E em Cristo nós encontramos o quê? A redenção, o fim de toda a escravidão. Mas se eu não aprendi essas coisas, a minha mente ainda traz aquela religiosidade do passado, os medos do passado, os conflitos do passado. Quanta gente que vive aprisionado pelo sistema de lei do passado, que não dorme direito, não tem paz, quando sonha sonhos cheios de aflições. Entende? Quando sonha sonhos de conflito, que tem demônio, que tem confusão. Sabe por quê? Porque a mente ainda não foi iluminada. Viveu muitos anos numa igreja de lei que só falava do diabo, que acusava, que punha medo o tempo todo. E quando dorme não tem paz nem para dormir, vem tudo aquilo na mente dela em forma de sonhos. E ela é uma pessoa perturbada, mas quando a minha mente é iluminada por este conhecimento da redenção, então eu descubro que tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que enganava, tudo aquilo que era cadeia, prisões, foi tudo destruído por Jesus Cristo. E Ele se tornou para mim o verdadeiro Redentor. Vamos agora para Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, vamos ler desde o versículo 3, mas a tônica é o versículo de número 7. Então vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em qual nível? Nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando é que nós somos escolhidos nele? Antes da fundação do mundo, antes que o nosso planeta existisse, antes que a Terra existisse, antes que o nosso mundo físico, material existisse, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ela nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que propuser a sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E agora vem o versículo 7, olha que ele diz: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Você prestou atenção nesse versículo 7? No qual, em Cristo, aonde nós estamos, neste cofre forte, nós encontramos o que ali? No qual nós temos a redenção pelo seu sangue. O
que Paulo está dizendo? Que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali ensanguentado, o sangue da nova aliança, aquele sangue que foi derramado na cruz, através desse sangue, nós encontramos e obtivemos a redenção, o fim da escravidão, o fim do cativeiro, o fim de todas as prisões. E a redenção está explícita no Evangelho da Graça de Deus. Eu me admiro como as pessoas falam tão pouco a respeito disso. Parece que os pregadores não enxergaram essa grande verdade. Essa verdade que, quando conhecida e crida, liberta totalmente a nossa mente e liberta a nossa vida. Então, no qual, em Cristo, onde nós estamos, nós temos a redenção pelo sangue. Vamos agora para outro versículo da palavra de Deus, Colossenses, capítulo de número 1. E vamos ler 2 versículos poderosos, 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para um pouquinho. Olha aqui para mim. Você entendeu o que eu acabei de ler para você? Eu acabei de ler que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão. Qual dimensão? O reino do Filho do seu amor. E o que eu encontrei nesse lugar para onde eu fui transportado, que é o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Alguém poderia perguntar: mas pastor, está escrito aí que Ele nos libertou do império das trevas. Está escrito isso, acabei de ler para você. Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então vou repetir as mesmas coisas. Nós somos libertos. Nós já fomos libertos. Cristo, com seu grande poder, nos libertou totalmente do império das trevas. Acabou o império das trevas para nós. Acabou a escravidão para nós. Nos libertou do império das trevas. Se você é um crente verdadeiro, eu vou falar a mesma coisa. Você já foi liberto do império das trevas. Agora procura isso na lei. Não existe. Procura lá na lei, no Velho Testamento inteiro. Se tem algum versículo que mostra que nós fomos libertos do império das trevas. Não tem, porque lá não tinha esse conhecimento. Pega Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, tudo aquilo que eles escreveram, e vê se tem algum versículo que fala que nós fomos libertos do império das trevas. Não tem, não existe. Por quê? Porque isso foi revelado ao apóstolo Paulo depois da cruz. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo depois daquele encontro que ele teve no caminho de Damasco, quando Jesus se revelou para ele. Isso foi dado a conhecer por revelação para o apóstolo Paulo. Então isso é uma grande verdade da redenção. Se eu creio em Cristo de todo o coração, e creio, e sei que você também crê, então olha, o que é o Evangelho? As boas notícias de grande alegria. São notícias que vão me causar grande alegria. Então olha que notícia. Ele nos libertou, já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, no qual, neste reino, nós encontramos a verdadeira libertação e a remissão
a retirada de todos os pecados. Agora, olha o quadro de hoje. O que você vê nos cultos de hoje? Uma igreja que se diz cheia de crente, alguém gritando, sai demônio disso, sai demônio daquilo. Tudo crente dentro da igreja, que não acredita nisso, que não entende isso, que vive das pregações do Velho Testamento debaixo da lei, pondo a mão na cabeça e dizendo, sai, sai o diabo dele. O que você vê nos cultos de hoje? Quem quer ser liberto vem para frente, vem aquele monte de crente. Aí põe a mão na cabeça dele, vai afundando até o cara se afundar no chão ali e sai, sai, sai. E na semana seguinte tem que fazer a mesma coisa. E no mês seguinte tem que fazer o mês inteiro a mesma coisa. O que você vê nos dias de hoje? Passando óleo na cabeça, na roupa, no cabelo, para libertar um crente que não acredita nisso aqui, que já foi liberto do império das trevas. O que você vê hoje? Um indivíduo na televisão manda você pôr um copo com água em cima da televisão, e depois, em nome de Jesus, vai consagrar uma água que está posta em cima da sua TV. Aquela água virou milagrosa para libertar a tua vida, mas não te mostra que o verdadeiro Redentor Jesus Cristo já te libertou do império das trevas. Aí aquele monte de gente vai beber uma água, acreditando na água e não acreditando na palavra de Deus, naquilo que está escrito. O que você vê nos dias de hoje? Um monte de confusão que escraviza a mente das pessoas, que não é evangelho. Repito a mesma coisa, é por isso que tem um monte de crente angustiado, triste, abatido. O culto se tornou uma coisa pesada, cansativa. Você vai na igreja porque é obrigado, tem medo. Mas se fosse obedecer ao cansaço que você está enfrentando, nem na igreja você ia lá, porque vai ser a mesma coisa. Vai chegar lá, vai falar do diabo, vai expulsar o diabo e falar que tem diabo na tua casa. É sempre a mesma coisa. Mas vou ler aqui. Olha que lindo, olha o que faz parte da redenção. Olha o que Jesus já fez por você. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão. A nossa carne está aqui, mas no Espírito nós somos transportados para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos transportou e nos pôs no reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós já temos a redenção. E a culpa, pastor, alguém poderia dizer, temos a redenção e a remissão dos pecados. Significa que todos os pecados foram aniquilados, removidos para sempre, passado, presente e futuro. Quando Cristo pagou pelos pecados na cruz, Ele pagou por toda a nossa existência aqui na terra, até o último dia, o último suspiro, enquanto eu estiver vivo aqui. A morte de Cristo na cruz, o sangue derramado dele, é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, tão extraordinária, que pagou por toda a nossa existência aqui na terra. Você acredita nisso? Acredita nisso? No qual nós temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Então você já foi liberto, mas aí você olha para a tua mente, você não tem a mente renovada ainda, a tua mente está instalada nelas um monte de pensamentos de medo, de diabo, de acusação, de retratação. Aí essa verdade vem para você, você tem uma enorme dificuldade de entender, até de acreditar. Que esse programa maligno que a religião pôs na tua cabeça, esse programa de medo, esse programa que te acuou, esse programa que te trouxe angústias, depressão, pavor, inquietação, fez você até perder o sono, que não é o evangelho, está na tua mente. Mas quando você fala que já foi liberto do império das trevas, parece que tem uma resistência dizendo, não é bem assim, não é bem assim. Mas é justamente isso. Imagine aquele crente buscando libertação há 10 anos. Tem crente que está 10 anos buscando libertação.
Tem crente que está dentro de uma igreja, 15 anos, ele vai lá toda sexta-feira forte, né? E ele faz esse ritual, sai, põe a mão assim, sai. Gozado, ele está lá há 15 anos fazendo isso e não saiu ainda. Ele está há 15 anos, um pastor gritando, sai. E ele não acordou, não saiu ainda. Se ele não for lá na sexta-feira forte, ele vai se achar encapetado. Olha a mente de uma pessoa dessa, como está escravizada, ele não entende, já foi liberto, mas quando a pessoa olha e crê, o espírito dela é despertado, ela entende essa verdade, ela entende lá no espírito dela. Então, da noite para o dia, a vida dela é transformada de dentro para fora. Da noite para o dia cai o véu, ela vai entrar na verdadeira liberdade que ela sempre teve, que não sabia porque não tinha recebido o Evangelho, que é o poder de Deus, a palavra da verdade, que é o poder de Deus, e nesta palavra da verdade está este assunto sobre a redenção. Então eu afirmo de novo, você é um crente verdadeiro, você não precisa de culto de libertação, você já foi liberto do império das trevas para sempre, nunca mais vai ser escravo de nada dessas coisas. Você acredita nisso? Falando sobre o Evangelho é o poder de Deus, e que eu encontro no Evangelho, eu encontro isso que nós estamos falando, a redenção. Agora vamos lá para Hebreus capítulo de número 9, Hebreus capítulo de número 9, nós vamos ver ali que o escritor nos revela algo extraordinário a respeito da redenção. No capítulo 9 de Hebreus, vamos ler versículos 11 e versículos 12. Vamos ler. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, que nem lá na velha aliança, na lei, mas pelo seu próprio sangue. Agora presta atenção. Ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e ele obteve para nós o quê? Uma eterna redenção. O que esse texto está dizendo? Que Cristo entrou num santuário não feito por mãos humanas, um santuário que não era terreno, num santuário celestial, lá nos céus. E quando ele entrou nesse santuário, ele entrou com seu próprio sangue, ele entrou com seu próprio sangue, lá nos santos dos santos, celestial. E o que ele obteve para nós através deste acontecimento? A palavra diz, ele obteve uma eterna redenção, uma eterna redenção, uma redenção eterna que não tem mais fim. O que isso quer dizer? Que nós somos libertos para sempre, que nós somos salvos para sempre, que nada mais tem poder de nos escravizar, nada mais tem poder de nos condenar, nada mais tem poder de nos prender. Essa redenção, ela é eterna, significa que nunca mais teremos prisões alguma na nossa vida. Será que você acredita nisso? Será que você entende que Cristo entrou nos lugares celestiais, nos céus, com seu próprio sangue, num santuário celestial? E ele obteve com esse próprio sangue uma redenção eterna. Uma redenção eterna. Quero ler aqui agora Efésios, para recordarmos a nossa posição em Cristo. Se você enxergar, a igreja não é um monte de coitado,
que fica assim, tem misericórdia, aquela mentalidade dos salmos, tem misericórdia de mim, ó Deus. A igreja não é um monte de coitadinho que fica, ora por mim, pastor, ora por mim. A igreja não é um monte de coitado que vive aí se lamentando. Não, a igreja foi ressuscitada juntamente com Cristo. Vou ler aqui Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: e estando nós mortos nos delitos, nós estávamos, não estamos mais, nos deu vida juntamente com Cristo, olha, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Presta atenção, nós já fomos ressuscitados, juntamente com Cristo, unidos a Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então eu e você, nós que somos de Deus, nós já estamos assentados num nível superior, nos lugares celestiais em Cristo, totalmente libertos e redimidos, sem medo de nada. Não estamos preocupados com nada, não estamos temerosos com nada. Não temos medo de trevas, não, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler capítulo 1 de Efésios, e vamos ler versículo 19 a 23. A qual suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, preste atenção, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora preste atenção, entenda isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ora, se eu ressuscitei com Cristo, estou assentado com Ele nos lugares celestiais, esta também é minha posição. Agora, olha só o versículo seguinte. Ele está sentado nos lugares celestiais, como nós estamos juntamente com Ele. Acima de tudo, olha, presta atenção, eu não estou inventando isso. Está escrito aqui a nossa posição, nosso direito. Assim como você nasceu nesse mundo, e de acordo com a tua natureza você tem direito de respirar, existe o ar, é o direito de nascimento. Esse é o nosso direito, essa é a nossa posição de nascimento, porque nós somos nascidos em Cristo. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o que esse texto está dizendo? Que todo principado, potestade, poder, domínio, de qualquer nome que se possa referir, não somente século, mas também no vindouro, está tudo abaixo do poder de Jesus Cristo. Está tudo dominado, para que você entenda isso. Aí pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. O que diz esse versículo 22? Que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ora, se eu for ressuscitado com Ele, estou sentado com Ele nas regiões celestiais, e se todo principado, potestade, domínio, poder, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, então essa é a nossa posição. Não existe nada mais poderoso do que Jesus Cristo. Não existe nenhuma autoridade maior que a de Jesus Cristo. Não existe nenhuma força maior que a de Jesus Cristo. Não existe nada que possa subjugar o poder de Jesus Cristo.
Será que você acredita nisso? Está tudo debaixo dos pés de Jesus Cristo. E se nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, ouça, entenda e creia. Tudo está posto debaixo dos nossos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha, se Cristo é o cabeça, Ele não é os pés. E se todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Ele é o cabeça. Quem é os pés? É a igreja, nós que somos o corpo. Então todas as coisas, olha, eu falo isso com convicção, estão debaixo dos nossos pés. Não há mais temor. Nós já fomos libertos do império das trevas. Nós já fomos redimidos. Já fomos transportados. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não existe mais trevas diante de nós. Não existe mais trevas na nossa mente. Não existe mais trevas no nosso coração. Nós não vemos mais trevas. Nós vemos luz. Somos filhos da luz, como Paulo diz. Será que você aceita isso? Ou você que está com medo? Você que tem receio de um monte de coisa, vive preocupado, creia nisso. Deixa isso tudo de lado, subjuga essa preocupação, esse temor. Assuma a sua posição de fé. A palavra se torna viva quando eu creio, assumo a verdade, confesso a verdade. Se torna viva dentro de mim. Esse é o nosso alvo, que a palavra fique viva dentro de você. Você entende isso? Eu recebo que tudo isso está caindo na tua mente e você está entendendo. Então vamos terminar agora essa fala onde nós começamos. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler 30 e 31, depois também Romanos. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? No Senhor. Então Cristo é a nossa glória, nós nos gloriamos nele. Cristo é o nosso Redentor, que já fez o trabalho completo, que já nos libertou definitivamente, que nos salvou definitivamente. Nós somos pessoas redimidas pelo verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo. Então, onde começamos? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que Paulo diz? Pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? Será falar línguas estranhas, ficar tremendo o corpo? Será que isso é poder de Deus? Ficar gritando é o poder de Deus? Ficar rodopiando, será que isso é o poder de Deus? Para Paulo isso não era o poder de Deus. Para Paulo, não me envergonho do Evangelho, e para nós também. Por quê, Paulo? Por que você não se envergonha do Evangelho, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, que atua na salvação de todo aquele que crê. E o que eu encontro no Evangelho? Eu encontro no Evangelho a redenção. Eu encontro no Evangelho essa faceta, a redenção, o fim da escravidão. Depois ele diz: pois não me envergonho no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. O que se revela no Evangelho? A justiça de Deus. E ele fala de fé em fé, como se eu estivesse subindo degraus, conforme eu vou entendendo o Evangelho, entendendo a graça de Deus, a minha fé, o meu espírito vai se despertando, essa medida de fé que foi dada para mim vai acordando, então o meu conhecimento vai crescendo, eu vou vivendo de fé
em fé. A visão que eu tinha 2 meses atrás não é o que eu enxergo agora. A forma que eu acreditava 2 meses atrás, agora a palavra se abriu, eu estou entendendo, eu cresci, eu estou vendo a coisa mais profunda, de fé em fé. Como está escrito, o justo, já expliquei o que é ser justificado, como é que ele vai viver? Nós vemos as pessoas correndo atrás de pastores que falam que vão fazer oração forte. Tem pastores que falam, vem aqui que você não precisa crer, eu vou crer por você. Nós vemos as pessoas correndo atrás de outros, para outros crerem por ele. Como se a fé de outros fosse funcionar para eles. Olha como isso é enganoso. O justo vai viver por aquilo que ele acredita, pela sua própria fé. E não nos esqueçamos, Cristo é o nosso verdadeiro Redentor. Já nos libertou do império das trevas, já fomos transportados e já vivemos essa redenção. E a culpa, toda a culpa foi retirada. E assim vamos terminando essa live por aqui, em nome de Jesus.